bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no Ares. Estamos aqui hoje para fazer a análise do capítulo 6 e capítulo 7 de O Resgate no Mar. Pra semana que vem nós vamos ler o capítulo 8 e capítulo 9. Anotem aí, não se esqueçam. Se vocês têm curiosidade de ler os livros, querem saber mais sobre os livros, se vocês também querem comprar, começar, completar a coleção de vocês de livros, eu sempre deixo aqui no box de descrição um link onde vocês conseguem comprar os livros de Outlander com um precinho bem bacana, com um desconto bem bacana e ainda de quebra me ajudar a ganhar uma comissão. Então sempre que vocês puderem comprar o livro de vocês pelo link que eu deixo aqui no box de descrição, eu vou agradecer muito. E eu não posso classificar esse capítulo, gente, como o capítulo mais triste, né? Até porque, assim, muitos capítulos tristes já aconteceram, muitos mais tristes ainda virão pela frente, eu tenho certeza disso. Mas esse, gente, é um capítulo triste de fato, sabe? É o capítulo onde o Fergus, ele perde a mão dele, capítulo 6, né? É o capítulo onde o Fergus, ele perde a mão dele, no capítulo 6. Ele tá indo ver o Jaime, se não me engano, mas ele tá levando um barril de cerveja, né? O Jaime, ele tava ali do lado de fora, pegando uma brisa, um ventinho, a noite tava chegando. Ele começa a escutar algum barulho ou outro, né? E ele vê que tem alguns ingleses ali na região e que ele nem conseguiria descer pra pegar mais água. Que, por sinal, a água dele tava até acabando. Ele teria que ficar escondido na caverna para que nada lhe acontecesse. Só que ele começou a perceber uma exaltação ali por parte dos ingleses, parece que tinha uma voz de uma criança, não sei. Quando ele foi perceber, os ingleses estavam brigando com o Fergus por conta do barril de cerveja. E ele até fala, ele fica pensando, entrega esse barril de cerveja, pelo amor de Deus, não seja tolo, entrega esse barril e vai embora e sai correndo. Mas não é o que acontece, né, gente? Porque o Fergus, ele adora uma confusão, né, francês, né? E aí, o que acontece? Ele fica ali provocando os ingleses, fica provocando, até que eles começam a correr atrás dele, eles começam numa briga pelo barril de cerveja, até que um deles, ali, por acidente, acaba cortando a mão do Fergus, né? O Jaime, ele percebeu que isso ia acontecer pelo movimento da espada. Ele pensou duas vezes antes de descer pra ajudar o Fergus. Ele não conseguiria chegar antes do inglês cortar a mão do Fergus. De qualquer forma, isso aconteceria, né? Nossa, gente, assim, é muito triste essa parte, é até difícil falar dela, porque é realmente uma parte bem triste. O Fergus é um personagem muito querido pra mim, e assim, ele é uma criança ainda, então é difícil falar disso, né? Mas vendo que ele tava impotente diante daquela situação, ele resolve ficar quieto ali e não ser pego, porque ele fica falando, mas ele tá fazendo isso por mim, se eu for lá eu vou tornar esse sacrifício dele em vão, então ele acaba ficando ali, e mais tarde ele desce até a mansão de Lilybrook pra visitar o Fergus. Existem muitas diferenças da série nesse trecho do livro. A primeira é que a mão do Fergus aqui ela é cortada por acidente. Na série é proposital, né? O inglês, ele realmente quer cortar a mão do Fergus. Na série, quem leva o Fergus pra mansão de Lilybrook é o próprio Jaime. E não, aqui quem leva são os próprios ingleses. Eles até chegam em Lilybrook, né? Segundo as pessoas de Lilybrook, eles chegam até assim, a gente não queria ter feito isso, foi um acidente, aconteceu por acidente. Eles deixam até uma moeda de ouro com a Jenny pra pagar por isso, né, gente? Como se uma moeda fosse devolver a mão do garoto de volta, né? Então esse acontecimento é muito diferente dos livros na série. Agora, uma coisa que é igual é o jeito do Fergus, gente. Ele é um menino muito carinhoso, né? Ele é um menino, assim, muito querido. Ele conversa com o Jaime e a primeira coisa que ele pergunta quando ele vê o Jaime é se o Jaime tá seguro. Apesar de tudo que lhe aconteceu, de ter perdido a sua mão, de estar morrendo de dor, a primeira preocupação dele no momento é a segurança do Milord, né? Mas, Milord, você tá mesmo seguro estando aqui? E o Jaime fala que está. E ele faz uma cobrança que me faz dar uma risadinha aqui. Mesmo que sem graça, mas eu dou uma risadinha aqui. Porque ele cobra a promessa que o Jaime havia feito pra ele, né? Você disse que se eu morresse a seu serviço, você mandaria rezar uma missa pra mim durante um ano. E se eu perdesse a minha mão, ou se eu perdesse uma orelha, aí o Jaime completa, eu te sustentaria pela vida, né? E aí ele responde pro Jaime, eu nunca duvidei disso, Milord. Gente, que criança maravilhosa esse Fergus, né? E isso foi a gota d'água pro Jaime, né, gente? A família dele estava correndo perigo, estava correndo risco por conta dele. Já não dava mais pra ele não aguentava mais suportar toda aquela situação. Muitos anos vivendo dentro daquela caverna e ele decide se entregar. Mas a sua família estava passando fome e havia um preço pela sua cabeça, né? E ele vai meio que unir a vontade dele à necessidade dos
colonos dele naquele momento, né? Ele vai fazer um trato com um dos seus homens. Na série ele faz esse trato com a Jenny. A Jenny quem o entrega para os ingleses. Aqui não, ele vai fazer esse trato com um dos colonos, que vai entregar o Jaime para os ingleses em troca desse dinheiro ali que estava pela sua cabeça. E aí juntos depois eles vão usar esse dinheiro para sair dessa miséria. Então o Jaime ele retorna para a caverna, né, para fazer os preparativos desse plano. Esse plano demora 2 meses para ser preparado, para que tudo ocorra da melhor forma possível, para que eles tenham sucesso. E a Mary McNabb vai levar um lanchinho lá de despedida pro Jaime, né? Ela vai levar uma cesta com um jantar e um café da manhã, porque no dia seguinte já é o dia onde ele vai se entregar, né? Ela leva essa cesta e ela quer dar um presente a mais do Jaime também, né? Ela quer se deitar com ele. Ela, como todas as mulheres de Lallybrook, já havia reparado que o Jaime não se deitava com uma mulher há muitos anos, né? E ela fala uma coisa pro Jaime, né? Eu não estou te cobrando nada em troca, né? Eu vi como era a sua vida com sua esposa e eu reconheço que aquilo era amor de verdade. O que eu quero te dar é um presente, né? Quem sou eu se eu não puder te dar um presente diante de tantas coisas que você já me deu, né? Ela é mãe do Reb McNabb. Vocês devem se lembrar que o Jaime, né, salvou ele lá das garras do pai que maltratava ele. E o Jaime acaba se deitando com ela. A gente já havia visto também isso acontecer na série, né? E aí no capítulo 7 nós vamos pra Inverness, 1968. E aí no capítulo 7 nós vamos pra Inverness, 1968. E a Claire está ainda procurando pelo Jaime, né? Ela e o Roger estão procurando por vestígios do Jaime, né? Tentando encontrar algum rastro que mostre a direção que ele tomou. A Brianna também tá muito envolvida nessas pesquisas, muito interessada em saber mais detalhes do pai, né? De como foi a vida do pai, gente. E eu ressalto pra vocês aqui o quanto estou amando Brianna e Roger dos livros, gente. Nossa, assim, esses primeiros trechinhos dá pra perceber que eles são bem diferentes mesmo aqui nos livros. O Roger tinha enviado uma solicitação de uma pesquisa para um professor, se não me engano o nome dele era Eric, alguns capítulos anteriores, e essa pesquisa havia chegado agora nesse capítulo. E esse homem, ele realmente sabia algumas informações sobre Jaime, apesar do Jaime não ter sido um personagem histórico famoso, né? Ele era uma pessoa que o Eric admirava muito, porque o Eric conhecia sua trajetória, conhecia sua história, e ele realmente torcia do fundo do coração dele para que o Jaime tivesse conseguido completar sua trajetória de volta para casa. Então, o pouco que ele sabia do Jaime, ele enviou ali pro Roger, e assim, não deu muito norte. O que deu um norte maior pro Roger foi a Fiona, gente. É aquilo que eu falo pra vocês. De onde menos se espera é que vem. Eles estavam ali tomando um café, conversando, né? E a Fiona escuta eles comentando sobre o Dunbonnet, né? Que era o nome pelo qual o Jaime era conhecido ali naquela época. E aí a Fiona vai soltar: ah, vocês estão falando do Dunbonnet? Aí, por que você conhece? O Roger pergunta pra ela, né? Ela, claro, minha avó já contou várias histórias sobre ele, e aí ela conta a história que nós já conhecemos, né? De que o Jaime viveu na caverna, até aí eles já sabiam, mas o que eles não sabiam é o que ela conta depois que o Jaime havia tramado toda aquela história de ser pego, de receber a recompensa, e ele acabou sendo preso. Isso deu um alívio tão grande pro Roger, ao mesmo tempo que deixou a Claire super apreensiva, porque ela já imaginava como se ele tivesse realmente sido preso, né? Seriam dias de muito tormento, já que as prisões naquela época eram horrorosas. A Claire sabia muito bem disso. Mas o Roger fala: se ele foi preso é um bom sinal, porque eles mantinham lista dos presos daquela época, né? As prisões tinham suas listas, tinham documentos, então a gente vai conseguir encontrá-lo. Agora que nós já sabemos que ele foi para uma prisão da época, nós vamos conseguir encontrá-lo. Então foi graças a Fiona que eles descobriram ali os próximos passos do Jaime. E aí durante essa pesquisa, né, acontece que o Roger e a Claire, eles estavam muito envolvidos na pesquisa, e o Roger começa a conversar com a Claire para descontrair um pouco. Eles começam com um papo sobre vocação, sobre profissão, e de como as pessoas acabam chegando aonde elas chegam, né? O que acontece para que essas pessoas escolham esses caminhos que elas escolheram ali, né, no final de suas vidas, né? E o Roger fala com a Claire, né, que ele vê nela tão claro, tão óbvio que ela tem realmente essa vocação de ser médica, e ele começa a perguntar, né, de onde que veio isso. É quando ela relembra de todo o tempo que ela viveu ali junto com o Jaime, e de como ela sentia falta disso quando ela retornou, né, depois do tempo que ela passou lá com o Jaime. Ela sentia falta de trabalhar dessa forma, e depois que a Brianna já havia crescido um pouquinho, ela decidiu que ela se tornaria médica. O Frank nunca apoiou, né, não no início, ele nunca foi a favor dessa situação, e ele até comenta, né, o Roger até fala: não deve ter sido fácil. E a Claire fala: não foi mesmo nada fácil.
uma mulher naquela época na universidade, ela tinha a família dela, então isso não era visto com bons olhos, mas mesmo assim a Claire enfrentou e conseguiu se formar na faculdade de medicina. E teve um episódio onde a Brianna acabou se machucando, né, porque eles contratavam várias babás para cuidar da Brianna para que a Claire pudesse estudar. E uma dessas babás perdeu a paciência depois da Claire ter demorado para voltar para casa, resolveu deixar a Brianna sozinha. A Brianna foi atrás da Claire, começou a escurecer, ela foi ficando com medo e ela foi atrás da Claire e ela acabou sofrendo um acidente, ela foi atropelada. A Claire, na hora que ficou sabendo daquilo, largou tudo que ela estava fazendo lá no hospital, se não me engano, ela já estava no hospital, foi correndo. E aí ela acaba encontrando a Brianna toda machucada, né, desesperada, e naquele momento ela decide, não, eu não vou mais estudar, vou largar tudo, e aí é o Frank quem dá apoio pra ela. O Frank, ele reforça pra ela nessa vocação, né, ele fala, Claire, existem poucas pessoas no mundo que tem realmente esse chamado dentro de si, essa vocação. Existem pessoas que são boas no que fazem, assim como eu, mas eu tenho até uma certa inveja desse seu chamado, dessa sua vocação. Você nasceu pra isso, você precisa fazer isso, né? E ela relembra, contando isso pro Roger, de como o Jamie também era assim, né? De como o Jamie também tinha essa vocação, esse chamado. Como ele, quando acreditava que uma coisa estava certa, como ele ia até o final. Quando ele acreditava que aquilo era seu dever, ele ia até o final por aquilo, ele não desistia daquilo, né? Sendo as consequências boas ou ruins pra ele, o Jamie, ele nunca abandonava o seu chamado, o seu dever. E ela relembra do Jamie contando isso pro Roger. E aí o Roger fala, nossa, já tá muito tarde, né? Que tal a gente deixar essas pesquisas pro dia seguinte? Vamos deixar essas pesquisas pra gente continuar amanhã? Ela fala, não, vai você, vai descansar e eu vou continuar procurando. E aí a Claire tá ali folheando os livros, procurando, até que ela acha num dos livros, né, o nome do Jamie. E a Claire sabia onde o Jamie estava, gente. A data era de 16 de maio de 1753. A Claire também estava em maio ali de 1968 e ela começa a imaginar, não, o clima naquela época estava dessa forma, o sol devia estar batendo de tal forma no cabelo dele. Gente, que angústia que me dá nesse momento. Vem desse sofrimento, meu Deus. A Claire imaginando como que o Jamie estava vivendo a vida dele naquele momento ali, em 1753, né? Quais roupas ele estaria vestindo, né? Já que ele não poderia mais usar o seu kilt, porque os tartãs estavam proibidos na Escócia depois da Batalha de Culloden, né? Provavelmente ele tava de calça, tava de camisa de linho, e ela fica imaginando o toque do linho. Gente, ai, é muito triste. Dá vontade de pular logo pros capítulos onde eles vão se reencontrar. Uma inscrita comentou isso aqui, se eu não me engano foi até a Cláudia. Ela comentou aqui no meu vídeo que dá vontade de pular lá pro episódio onde eles se reencontram. E eu concordo com você, Cláudia. Eu acho que dá muita vontade mesmo de acabar com essa tortura logo de uma vez, pular lá pro trecho onde eles se reencontram e assim poder respirar um pouco mais tranquila. Porque em paz a gente não vai respirar nunca com essa série, né, eu acho. Dá pra gente só ficar mais tranquila em certos capítulos. O que vocês acharam da leitura dessa semana? Deixem aqui nos comentários. Eu vejo vocês no vídeo de sexta-feira. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!